o tema central da nossa lição hoje é a igreja. Entender o seu papel, propósito, serviço e nosso papel e nossa função dentro do organismo da igreja do Senhor. O texto base, meus amados irmãos, que nós vamos ler aí, tem dois textos bases. É Atos 2, 42 e 47 e Efésios 4, 11 e 16. A gente vai ler só o texto de Atos, porque o texto de Efésios, no decorrer da lição, a gente vai se debruçar sobre ele, tá bom? Então vamos ler aí o texto de Atos 2, 42, 47, que fala ali do início da igreja, né, do início da caminhada do povo de Deus na nova aliança. Diz assim a palavra de Deus, e eu prometo aos irmãos que serei breve, a lição é curta, né, ela só tem 25 páginas, não, estou brincando, só são 2 páginas, e a gente vai terminar dentro do horário, em nome de Jesus. Atos 2, 42 e 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Soberano Senhor e eterno Pai Todo-Poderoso, nós nos alegramos, Senhor Deus, por ver a Tua manifestação, meu Deus, através da Tua palavra na vida do Teu povo. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine no decorrer desta lição, meu Deus, possamos absorver ensinamentos eternos, ó Deus, que nos farão crentes melhores em Cristo Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos. Meus amados, a igreja, ela é uma instituição divina. Então, diante dessa afirmação, a gente já tem que ter a compreensão necessária de que ela é algo diferente das instituições humanas. Funciona diferente, tem um propósito diferente, né? E se manifesta, se comporta diante do mundo de forma diferente. A diferenciação é uma premissa da Igreja de Cristo enquanto instituição, enquanto organismo vivo. E ela tem alguns propósitos. Ela foi estabelecida pelo próprio Jesus Cristo para a edificação dos crentes e para a propagação, a proclamação do Evangelho. E nessas duas funções, baseado nessas duas funções, é que nós vamos discorrer mais detalhadamente, né, ao decorrer da lição e entender, meus amados irmãos, qual é o objetivo da igreja aqui nesta terra. Primeiramente, é dizer que nós não devemos nos espelhar nos institutos e instituições humanas para que a gente queira adotar princípios mundanos e princípios de instituições mundanas para o funcionamento, para a administração e para a condução da igreja. Nós somos uma igreja, nós somos uma instituição que foi fundada pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, assim como a família, né, que é uma instituição divina. Então nós temos que nos espelhar, nos esmerar e procurar aprender da palavra, não é procurar aprender do mundo, porque o que nós vemos hoje em dia são muitas igrejas assim, não a igreja de Cristo, mas igrejas, denominações, igrejas, templos ou comunidades que olham para as técnicas de concentração de pessoas do mundo e tentam adotar essas técnicas para a administração e condução da igreja. Algumas pessoas que procuram trazer estratégias de marketing, né? Estratégias de chamamento de pessoas, e que isso traz, meus amados irmãos, um problema seríssimo para o meio do povo de Deus, para o meio daquela comunidade,
Porque aquelas pessoas que são atraídas pelo marketing, que são atraídas por ferramentas que são utilizadas, né, para o acúmulo e aglomeração de pessoas, elas estão ali justamente por aquilo que foi prometido. Elas não estão ali por causa do Evangelho. Então, aquela comunidade é uma comunidade muitas vezes inchada e doente. Não é uma comunidade saudável, não é uma comunidade de redimidos, não é um ajuntamento de pessoas santas que foram chamadas por Deus para um propósito específico. É muitas vezes um ajuntamento, é um clube, ali é um local como é que se diz, de autoajuda, mas não é a igreja de Cristo. Então, nós temos que ter essa perspectiva da atuação da igreja nesses dois pilares, na edificação do corpo de Cristo e na proclamação do Evangelho. Edificar o corpo de Cristo, porque se o corpo de Cristo não estiver bem ajustado, não estiver saudável, não estiver forte, ele não terá condições de levar essa mensagem da proclamação, de levar essa mensagem do arrependimento, a mensagem de salvação e a mensagem do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Janael bem pregou esta manhã, são essas coisas que devem estar na nossa mente de dia e de noite. A preocupação com o reino, a preocupação com a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, da sua segunda vinda e o nosso encontro com Ele. E óbvio, é claro, que como fomos alcançados por tão grande graça, como nós fomos alvo de um amor tão extraordinário e profundo, nós queremos que outras pessoas também sejam atingidas e sejam impactadas por esse amor. Como nós seríamos egoístas o suficiente, ou tão egoístas, ao ponto de sermos tão agraciados por Deus, de sermos tão abençoados por Deus, com tão maravilhosa graça, e retermos isso só para nós, e querermos só nós, termos esse privilégio, digamos assim, sabendo que o nosso Senhor, Ele tem salvação para toda a humanidade, tem salvação para todos aqueles que verdadeiramente se arrependerem, confessarem os seus pecados e resolverem seguir a Ele, decidirem por segui-lo. Então nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, temos essa obrigação pelo amor ao nosso próximo, pelo amor às almas perdidas e por obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos legou, que nos deu esse privilégio de espalhar, de proclamar a sua salvação, de proclamar o seu reino aqui neste mundo. E nesta aula nós vamos explorar o conceito de igreja como corpo de Cristo, a importância da comunhão e do serviço dentro da igreja e como cada membro pode contribuir para a vida da igreja. Como nós vemos aí, não sei se os irmãos conseguem ler, no slide está a pequena letra, a igreja é a instituição de edificação e propagação, como a gente já falou, estabelecida por Jesus Cristo para a edificação dos crentes e a propagação do Evangelho, a vida comunitária, adorar a Deus, aprender, crescimento espiritual, servir a Deus e uns aos outros. O foco da aula é aquele que já falei, a igreja como corpo de Cristo e a importância da comunhão e do serviço. Pode passar. Nós vamos falar agora, meus amados irmãos, da unidade e diversidade do corpo. Pode passar esse slide aí. Isso. Vamos ler esse texto aí, lá de Efésios 4 e 6, que diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A unidade na diversidade é um aspecto crucial do corpo de Cristo. Paulo enfatiza que há um só corpo e um só espírito, apesar da diversidade de dons e funções. A diversidade de membros é projetada por Deus para que a igreja funcione de maneira eficaz e saudável. Cada membro tem um papel, o texto fala indispensável, mas eu não concordo muito, e depois eu vou explicar por quê.
e a interdependência entre eles promove a unidade e a cooperação. Nenhum membro, vamos aprofundar um pouco mais o conceito e a reflexão, um membro verdadeiro, um membro real, um membro genuíno do corpo de Cristo, de fato, ele é indispensável no aspecto de que ele foi chamado, ele foi salvo para compor esse corpo, e ele não pode mais sair desse corpo, por causa do próprio caráter da salvação de Cristo e do Evangelho, aquela salvação que ela é monergista, ou seja, é obra exclusiva de Deus, ela não depende do homem, e por isso o homem não pode perdê-la. Então, a partir desse princípio e dessa reflexão, a gente compreende que, de fato, nesse aspecto, um membro do corpo é indispensável. Mas isso não significa dizer que nós somos, vamos falar de forma bem popular, né? Nós não somos a última bolacha do pacote. Ou seja, nós não temos essa especialidade de dizer, Cristo me chamou, então eu sou o cara, eu sou aquele que vai fazer a coisa acontecer, e sem mim isso não acontece. Porque quando uma pessoa que foi chamada por Cristo para uma determinada missão, se ela começar a pensar dessa forma, o que é que Deus faz? Deus tira ela, porque ela já perdeu o propósito, ela já perdeu o sentido da missão, e coloca outra pessoa no lugar dela, e a obra de Deus vai continuar. Porque a obra de Deus, sim, ela não para. A obra de Deus, ela vai ser consumada do jeito que Cristo projetou, determinou que seria. E nenhum homem, por mais especial que seja, ele tem tanta importância no reino que ele não possa ser substituído. Que Deus não possa dar a missão dele a outra pessoa se ele não se comportar ou se ele não realmente abraçar o propósito e seguir adiante. Então, nesse aspecto, sim, nesse aspecto, né, Deus pode levantar outras pessoas para dar continuidade à missão, se aquela pessoa que foi chamada inicialmente, ela não for realmente competente para fazer aquilo que deveria fazer. E, meus amados irmãos, outro aspecto que esse ponto da lição enfatiza, que é muito importante, é a diversidade de dons. Cada um foi chamado no propósito específico e diferente. Não em propósitos melhores ou piores, mas diferentes. Porque ao longo da lição, a gente vai ver aqui, tem outras partes que falam sobre isso, mas eu já vou adiantar essa parte, de que o corpo, ele é um organismo vivo. A reunião de órgãos. Cada órgão tem sua função específica, cada órgão trabalha do seu jeito, mas com a finalidade, com o objetivo, com a meta de nutrir e de fazer funcionar todo o corpo. Então, se um órgão do corpo adoece ou não está fazendo a sua função bem, todo o corpo vai sentir, por mais diferente que seja. Né? Paulo vai dizer, não pode a mão dizer para o pé, olha, eu não preciso de ti, ou vice-versa, né? Cada um tem sua função, cada um ajuda mutuamente o outro no reino, por mais humilde e simples que você pense que é o seu ministério. Como o pastor muitas vezes diz aqui, a pessoa diz assim, eu não sei fazer, eu sei fazer um chá. Então esse chá que você faz, minha amada irmã ou irmão, você já faz aquele chá, já convida um irmão, conversa ali com ele, já toma um chá juntos, e ali os dois já são edificados. Por simples que seja, né, por humilde que possa parecer, isso tem uma contribuição extraordinária para o reino. Às vezes é numa conversa dessa, simples e informal, que o irmão é usado por Deus e traz uma palavra que você estava precisando ouvir, e fala ao seu coração profundamente, e você lembra daquilo para o resto da vida. Eu vou citar um exemplo. Em uma reunião que a gente tinha faz muitos anos, tinha uma irmã humilde, né? Uma irmã bem humilde, e ela trouxe uma reflexão nessa reunião que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, a gente vê tanto estresse no trânsito, né? E quem me conhece sabe realmente, o trânsito tira a minha paciência, né?
tira a minha paciência. Eu hoje em dia sou mais tranquilo, graças a Deus, mas eu esquentei muito com o trânsito, né? O trânsito é muito estressante. E aí, essa irmã disse algo que me fez refletir profundamente. Ela disse, olha, a gente às vezes tem uma vida tão agitada, tão apressada, às vezes a gente quer fazer as coisas de forma tão rápida e imediata, né? Mas a pessoa que está no carro não reflete de que ela já está numa vantagem muito grande em relação a quem está a pé, por exemplo, né? Então, ali ela já tem um ganho muito grande, né? E ela não precisa estar com esse estresse todo, essa pressa de chegar, porque ela já tem um meio, já tem um recurso bom para poder chegar rápido nos cantos. Aquilo ali transformou a minha visão em relação ao trânsito. Porque eu disse, rapaz, realmente, a sabedoria de Deus está com essa irmã aí, né? Nessas palavras. E sempre que eu me vejo numa situação assim de estresse de trânsito, eu lembro dessa irmã, né? Eu lembro dessas palavras. Então, foi uma coisa simples, foi uma coisa rápida ali, humilde, mas que teve um peso eterno para a minha vida. E é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha, nas mínimas coisas, nas coisas mais simples e humildes, é que Deus manifesta a sua graça, é que Deus manifesta o seu poder, é que Deus manifesta a sua sabedoria para nós, meus amados irmãos. O que é tremendo nessa diversidade de dons. E às vezes cada um tem a sua função. Por exemplo, eu posso trazer uma palavra, João Lúcio louva, né? O pessoal da mídia tem, o Cândido, nosso amado irmão Cândido, tem o conhecimento para manejar a tecnologia, e toda essa estrutura, toda essa diversidade de dons contribui e coopera para quê? Para a glorificação do nome de Deus, para que a gente possa estar aqui agora, num culto a Deus, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, transmitindo esse culto, abençoando outras vidas e proclamando o nome de Cristo. É assim que Deus trabalha. Não existem importantes aqui. O único importante é o Senhor. Nós estamos aqui apenas como servos, apenas para fazer o nosso papel e para glorificar o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, 1.4, a responsabilidade dos membros do corpo, né? Pode passar aí esse slide. Isso. Nós somos chamados a colaborar para a saúde e o bem-estar do corpo, como eu já falei. Como membros do corpo de Cristo, nós temos essa responsabilidade. Isso inclui o uso dos dons espirituais para servir os outros, apoiar e encorajar nossos irmãos na fé e buscar a unidade e a paz dentro da igreja. E a gente pode entender essa unidade e paz no aspecto amplo, de igreja como reino de Deus, como povo de Deus, e de igreja local, de comunidade local. Porque a nossa comunidade local, ela reflete o todo maior do reino de Deus. A Igreja Nova Aliança carrega o nome de Cristo. Então, isso é um peso de responsabilidade tremendo para a gente. A gente precisa ter essa unidade para que as pessoas vejam, rapaz, aquele povo ali é um povo diferente. Aquele povo ali é um povo unido realmente. Aquele é um povo que tem um propósito, né? Que não está ao léu, né? E que anda e segue por um propósito. E um outro aspecto importantíssimo para isso, para essa unidade, meus amados irmãos, para que a gente mantenha essa unidade, é a paz. Eu já falei sobre isso, acho que na quarta-feira passada a gente pregou sobre esse aspecto da comunhão, e o quanto é importante que a igreja ande unida no propósito e buscando a paz. Não é apenas esperando a paz, desejando a paz, mas realizando coisas para que a paz chegue até nós. E essas coisas, essas ações, elas partem muitas vezes do princípio da nossa renúncia. Porque todos nós aqui pensamos de um jeito. Como se diz, cada cabeça é um mundo. Cada um gostaria que a igreja se conduzisse e se comportasse da maneira que você acha que deve. Mas nem sempre isso acontece. E quando isso não acontece, meus amados, a gente tem que ter essa perspectiva de renunciar aos nossos desejos privados, os nossos desejos pessoais, que são muitas vezes algo que não tem muita relevância no aspecto de instituição,
e abraçar o todo, e abraçar a coletividade, e renunciar essas pequenas coisas que a gente gostaria que fosse ajustada em prol da coletividade. Por exemplo, outro dia, o pastor estava me falando que veio um irmão aqui, eu não sei se era irmão, se já era crente em Cristo ou não, e cultuou aqui conosco. No final do culto, ele procurou o pastor, ou falou com outra pessoa, não lembro bem, disse: olha, essa igreja aqui, eu gostei do ambiente, a igreja é muito boa, muito bonita, muito bacana, mas aqui não é um ambiente que dá para mim cultuar, não. Por causa daquela cruz. Tem uma cruz aí, Janela? A cruz está aí? Pronto. Por causa daquela cruz ali. E na época ela ficava aqui, né? Ficava nessa parede. Então, a partir desse ponto você percebe o quanto uma pessoa, ela por um desejo particular de que as coisas funcionem exatamente como ela gostaria, deixa de olhar para o todo, deixa de ser abençoada, deixa de receber graça, de comungar numa igreja que eu louvo a Deus pela Igreja Congregacional Nova Aliança, não é porque eu faço parte, obviamente minha opinião é um pouco suspeita, mas, meus amados irmãos, vocês são minhas testemunhas de que esse ambiente que nós temos aqui é um ambiente saudável para o crescimento cristão. É uma igreja que preza pela pregação bíblica e expositiva. É uma igreja que tem esse foco de procurar avançar para o reino de Deus. Deus nos deu uma liderança abençoada na pessoa do pastor Josival, um cara que não para, uma pessoa que está sempre buscando melhorar, que está sempre buscando estratégias e formas de poder proclamar o nome de Deus, de ser ministro do povo de Deus com fidelidade a Deus, né, com responsabilidade, com honestidade, né, e são essas coisas que a gente louva e engrandece o nome do Senhor, porque infelizmente, como o João Lúcio falou aqui, hoje em dia são muitos falsos profetas, muitos falsos mestres que se levantam e têm arrebanhado muita gente, né? E muitas vezes o intuito desses falsos profetas, desses falsos mestres, é só um: é se aproveitar da lã e da gordura das ovelhas, somente, né? E a gente vê que aqui o propósito é totalmente outro, é totalmente diferente, né? Todos os recursos que são angariados são revertidos em prol do povo de Deus, né? A nossa comunidade aqui, essa estrutura, esse templo, esse terreno, tudo isso não seria possível se não partisse do princípio de que nós temos uma liderança honesta, uma liderança que administra com responsabilidade os recursos do povo de Deus e que tem realmente feito o melhor para Deus e para o povo de Deus, e louvado seja Deus por isso. Então, nós devemos, meus amados irmãos, ter essa perspectiva de renunciar o nosso eu, de renunciar as nossas vontades em prol dos nossos amados irmãos, em prol da Igreja de Cristo. Muitas vezes, como a própria palavra diz, sofrendo dano, sofrendo prejuízo, como se diz no ditado popular, engolindo sapo, aguentando calado, para que o nome de Cristo não seja escandalizado, e para que o povo de Deus possa avançar, possa se desenvolver, possa cooperar em paz. Quem já viveu num contexto de igreja onde não existe essa unidade, não existe paz, sabe o quanto isso é difícil, sabe o quanto é problemático. Aí você trabalha, e a igreja parece que suga as suas energias e você não vê um crescimento, você não vê o desenvolvimento, você não vê a igreja avançando. E isso faz com que a igreja se retraia, não proclame o evangelho porque ela está doente, ela não tem saúde. Não tem como ela estar falando de saúde se ela está doente. Então, fica um ambiente realmente difícil de você conviver e de trabalhar, e só a misericórdia de Deus é que pode realmente fazer com que as coisas mudem. Ponto 2, a importância da comunhão e serviço na igreja. Comunhão, que vem dessa palavra aí, koinonia, né? E essa comunhão, meus amados irmãos, aprofundando um pouco mais o tema da comunhão, é mais do que amizade, é participação. Veja aí, volto para o texto de Atos 2, né? E veja como, lá 2, 42, 47, e veja como o povo de Deus se comportava. E eu preciso enfatizar
para que os amados irmãos não se frustrem, e até aqueles que são novos na fé também não se frustrem, porque muitas vezes os irmãos olham para esse texto de Atos, veem essa condição, esse contexto no qual esses irmãos viviam, e dizem: mas rapaz, a gente vive num contexto tão diferente, né? Assim, a gente não vê aqui os irmãos vendendo os bens e distribuindo entre os irmãos, a gente não vê os irmãos um na casa dos outros, e apesar de que, né, muitas vezes um visita o outro e a gente tem essa comunhão gostosa e agradável, mas essa convivência íntima e próxima, vocês devem entender o seguinte: aquele contexto de Atos, ele é o contexto de Atos, não é o nosso contexto. Os princípios que norteavam aquelas pessoas, aqueles crentes do passado, são os mesmos que norteiam a nossa vida, a nossa conduta hoje. Não muda nada, nada, absolutamente nada. Mas aquela forma de viver, meus amados irmãos, ela é única daquele povo, daquele período. Era o início da caminhada. Você não vê por aí o Espírito Santo se manifestando no meio de uma multidão e as pessoas falando línguas de outras nações e paralíticos se levantando e andando e muitos prodígios e sinais acontecendo assim como acontecia no contexto de Atos, no contexto da primeira. Por quê? Porque aquele era o contexto da época, meus amados irmãos. Era aquele contexto que necessário, foi um momento do início da igreja, da descida do Espírito Santo sobre o início do ministério do Espírito Santo de Deus. Então, houve aquelas manifestações, aqueles sinais, aqueles prodígios, e esse aqui era o início da caminhada cristã, era o início do povo de Deus, e essas realizações, elas ficaram, melhor dizendo, elas pertencem a esse contexto. Não é que hoje, obviamente, eu não sou cessacionista, né, Janela? E não estou defendendo o cessacionismo aqui de jeito nenhum, mas é para que os irmãos entendam, meus amados irmãos, que nós fomos chamados para o mesmo amor, mas não para viver do mesmo jeito, né? Porque a vida hoje é dinâmica, é diferente, né? E esse contexto aqui da igreja era um contexto até social e econômico muito diferente do que o que a gente vive hoje. E a gente já viu, meus amados irmãos, que todos aqueles que entraram por esse caminho de querer replicar essa experiência ao pé da letra, provocaram grandes tragédias na história da humanidade, né? A gente tem um exemplo aí de um falso pastor americano chamado Jim Jones, né? Acho que vocês já ouviram falar, que tentou fazer isso aqui, tentou fechar os crentes da comunidade dele num ambiente onde não, vamos morar aqui todo mundo junto e a gente vai viver do mesmo jeito que o povo de Atos vivia. E aí as pessoas começaram a ver as coisas não se conduziam da forma que era, e as pessoas começaram a querer sair, e ele proibia as pessoas de sair, e começou os problemas, começaram as dificuldades ali, ao ponto de que, né, para que as pessoas não abandonassem aquele ambiente que ele tinha criado, ele passou a convencer as pessoas e a estimular as pessoas a se suicidarem. E uma grande tragédia aconteceu ali naquele meio, né? Acho que mais de 400 pessoas morreram. Então, esse é só um dos exemplos, viu? Existem outros exemplos, e que a gente precisa entender que os princípios de união, de comunhão, do partir do pão, das orações, dos ensinos dos apóstolos, eles devem nortear a nossa vida. Nós devemos buscar e ansiar tudo isso, todos esses princípios, mas não replicar a mesma experiência de Atos, porque essa experiência, ela ficou restrita, ela é desse período, ela é dessa época, é desse momento. A igreja tem vários momentos, né? A igreja tem um momento do início da sua caminhada, tem um momento das perseguições, onde a igreja se expandiu, tem o momento da reforma protestante, né, que resgatou a centralidade da doutrina da palavra de Deus. E, enfim, a igreja tem seus momentos, né, e cada momento é vivido na sua peculiaridade, na sua particularidade. Esse momento aqui que nós estamos vivendo é o hoje, é o nosso. E nós temos que buscar, como eu já falei, não vou cansar de repetir para que os irmãos não me entendam mal, nós temos que buscar viver os princípios, né, os princípios que nortearam essa comunidade nesse tempo.
Se tem algum irmão nosso em dificuldade, é nossa obrigação, é nosso dever poder angariar recursos, poder empreender esforços para ajudar esse irmão que está necessitado, para ajudar esse irmão que está passando por dificuldade. A igreja, como foi dito no início da lição, ela não é um prédio. A igreja são pessoas, a igreja são vidas. E a gente precisa ter essa perspectiva, porque o principal da igreja não é a estrutura. O principal da igreja são as pessoas. E a gente deve cuidar, amar, né, e prezar pela saúde física, emocional e espiritual de cada irmão. E perceba o que é que sustentava esses irmãos, o que é que sustentava essa comunidade. Era o ensino dos apóstolos. Eles olhavam para as doutrinas da palavra de Deus, eles não buscavam novidades, como eu já preguei aqui quarta-feira passada, né? As novidades, elas são perigosas porque são desconhecidas, nós não entendemos e não compreendemos a sua essência e natureza, mas a Bíblia nós sabemos que é a palavra de Deus, que ela é digna de toda aceitação e credibilidade. Então, por que eu vou abandonar a Bíblia, né, para me jogar, para me lançar em ensinos que são ditos como novidades, mas que no final vai fazer com que eu me distancie da palavra de Deus, vai fazer com que eu me distancie dos princípios bíblicos e erre no meu caminho e me afaste de Deus, né? Então, um princípio básico e seguro para a minha vida é a doutrina dos apóstolos, aquela doutrina que foi transmitida pelo próprio Cristo para os apóstolos e que os apóstolos trouxeram para a igreja de Cristo, que somos nós. A comunhão era algo que fortalecia aquele povo, e para ter comunhão uns com os outros, a gente precisa estar junto. Você já imaginou, você lembra do tempo da pandemia como era? Como era difícil, né? Como a gente sentia falta de estar com os irmãos, de estar conversando com o outro, dos finais do culto, onde a gente fica por ali, né? Do próprio culto em si, onde a gente adora junto, onde a gente ora junto, onde a gente escuta o clamor de outro irmão e se alegra nisso. Como é difícil. Imagina se esse período persiste. Imagina o que seria de nós. Então, para exercer essa comunhão, a gente tem que estar junto. É claro que a gente pode ter comunhão com o nosso irmão que está lá na África, de uma forma mística, através da união que o Espírito de Deus nos proporciona, mas a comunhão é a vivência com o nosso irmão, é participar. Como eu já falei, essa palavra koinonia, ela tem esse sentido de participação, de vivência, né? E para isso precisa de proximidade, você precisa estar junto da pessoa, né? O partir do pão, que é o quê? Que é a distribuição, não vou dizer distribuição, mas o auxílio, né, de recursos àqueles que não têm. Hoje nós vivemos numa época muito tranquila, muito boa, como eu já falei, como eu falei aqui outras vezes, porque eu lembro que quando eu era criança, só existia, Janel, uma marca de iogurte, que a gente nem chamava de iogurte, a gente chamava de Danone. E quando meu pai comprava um Danone para a gente, era uma festa, e era Danone de bandejinha, né? Aquelas bandejinhas assim, comprava uma para cada um, meu amigo, era uma alegria muito grande. Mas hoje você vai no supermercado e tem lá 20 marcas diferentes de litro, né? Que você compra de litro hoje, de saco, e num preço bem acessível. É muito, a época hoje, graças a Deus, a gente vive numa época muito farta, de muita fartura de alimento. Mas não era o caso aqui. Antigamente, economicamente, para viver era muito difícil, né? Principalmente nesse tempo aqui. Não existia a previdência, né, Jana? Não existia assistência social, então muitas vezes viúvas e órfãos, é por isso que a Bíblia ela enfatiza tanto o cuidado com as viúvas e com os órfãos, porque como o provedor da casa muitas vezes tinha falecido e a mulher ficava viúva com os filhos, né, ela ficava à mercê, era para virar mendiga mesmo, ou talvez até prostituta, para poder conseguir recursos e alimentar os seus filhos. Mas é por isso que há essa preocupação, né, dos doutrinadores da Bíblia, de que quando houvesse uma situação dessa na comunidade, a comunidade fizesse o quê? Abraçasse, cuidasse, né, para não deixar essa mulher mendigar ou se prostituir e se perder.
mas que a comunidade acolhesse, e assim não só as viúvas e os órfãos, mas também os deficientes, aqueles que eram desprovidos de mais recursos, que a comunidade pudesse ajudar, né? E assim não deixar que essas pessoas passassem necessidade. E hoje em dia nós devemos também ter esse mesmo olhar, ter essa mesma preocupação, sabendo que, né, o contexto no qual essas pessoas viviam aqui, você percebe quando você lê o livro de Atos, que não há nenhum relato de nenhum irmão que se aproveitava da boa vontade do outro irmão para poder receber alguma coisa, né? Então, à medida em que existiam corações dispostos a ajudar, e as pessoas que eram ajudadas também buscavam retribuir de alguma forma, né? Elas tinham essa preocupação, né? Porque hoje em dia, o grande perigo que a gente vê na questão do assistencialismo é justamente esse, de as pessoas se acomodarem, de as pessoas gostarem, né, de receber as coisas e usarem essa sua necessidade temporária para manter como se fosse algo permanente. E esse é um grande problema, né? Porque a Bíblia diz o quê? Que aquele que quer comer, que trabalhe, e aquele que não trabalha, que não coma. Nós temos que ter essa preocupação, e os irmãos que recebiam aqui, eu tenho certeza que no coração deles, se não, certamente os escritores das cartas, das epístolas, teriam relatado alguma coisa sobre isso. Se os irmãos tivessem essa malícia, digamos, no coração, de querer se aproveitar da boa vontade, certamente estaria escrito aqui, mas você percebe que não. Então, se aquele irmão era ajudado, né, de alguma forma, se ele recebia algum auxílio, digamos que o irmão tivesse desempregado, né, sem ter condição de pagar a sua água, pagar a sua luz, e aí a comunidade se reunia, ia lá, pagava a luz, pagava a água desse irmão, dava uma feira a esse irmão. Então, esse irmão, pela gratidão do coração e pela necessidade que ele sentia de retribuir, ele ia buscar fazer alguma coisa para abençoar aqueles que o estavam ajudando e a comunidade de uma forma geral, e buscar recursos e buscar meios para que ele não mais dependesse, né, do auxílio e da ajuda dos irmãos de forma permanente. Essa é a postura ideal e a postura correta para se viver em comunidade. Então, dessa forma, nenhum era pesado ao outro, porque enquanto ele se reunia para ajudar o irmão também buscava retribuir de uma certa forma e não pesava para ninguém. Mas se, digamos aqui, metade da igreja tiver necessidade, e só a outra metade trabalhe, só a outra metade levante recursos, e a outra metade da igreja não buscar também progredir, não buscar sair dessa situação, o que é que vai acontecer? Aquela metade que está auxiliando vai ficar sobrecarregada, vai ficar pesado para essa metade, e a outra metade vai estar o quê? Somente se aproveitando e usufruindo daquela metade que está auxiliando. Então, não é assim que nós devemos nos conduzir como igreja de Cristo. Como igreja de Cristo, a preocupação com o bem-estar do nosso irmão deve ser a nossa preocupação diária também. Então, se eu estou sentindo que eu estou sendo pesado para o irmão, eu preciso buscar em Deus resolver essa situação, né? Meu Deus, me abre uma porta de emprego, meu Deus, me dá alguma forma aí, e eu buscar, né, resolver essa situação para poder eu abençoar outras pessoas. Não é assim que a palavra de Deus diz, né? Que aquele que rouba, não roube mais, mas trabalhe para quê? Para que ao invés de prejudicar outros, ele seja a bênção na vida de outros. Então é essa a nossa preocupação e o nosso propósito como igreja de Cristo. Ponto 2, serviço dentro da igreja. O serviço é uma expressão vital da vida cristã e da prática da comunhão. Jesus ensinou que o maior entre nós deve ser o servo. Isso, meus irmãos, é muito caro para nós, povo de Deus. Quanto mais você acende, digamos assim, eu não gosto muito dessa palavra não, mas para deixar a coisa compreensível para os irmãos. Quanto mais você acende em ministérios, não é que você aumenta seu poder
e a sua autoridade não. Você aumenta a sua responsabilidade e o seu serviço. O pastor não é o líder da igreja? Então, como líder da igreja, ele é o maior servo de todos. Ele é o que mais serve, né? E isso a gente pode concluir, se você passar aí umas 2 horas com o pastor, você vê que isso é uma realidade na vida dele. E assim sucessivamente. Aquele que se achega à igreja de Cristo, olhando cargos como se fossem estrutura de poder, esse cara está completamente equivocado e ele precisa repensar e reavaliar o seu papel dentro da igreja de Cristo. Porque nenhuma função, nenhum trabalho que é dado dentro do corpo de Cristo é dado para a nossa glória ou vanglória, não. É dado para a glória de Deus. E somente o nome de Deus é quem é glorificado nisso, é quem deve ser exaltado. O nome dos homens deve ser esquecido, né? O nome dos homens deve ser diminuído e jogado na poeira do esquecimento. Mas que isso resulte na glorificação e na exaltação do nome de Cristo. Se isso acontecer, a liderança da igreja está cumprindo seu papel. E como liderança da igreja, existe essa responsabilidade, né? O pastor costuma dizer que a saúde funcional e espiritual da igreja é responsabilidade de quem? Da liderança da igreja. Mas, né, eu vou usar até o princípio constitucional, né, Janel? É dever da liderança, mas é responsabilidade de todos. Todo mundo tem a responsabilidade de promover a paz, a espiritualidade, o progresso na vida do irmão. Eu preciso ter uma preocupação como crente. Como é que eu posso abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã? Como é que eu posso ser útil no corpo de Cristo? O que é que eu preciso fazer para poder cumprir o meu propósito, o meu chamado diante de Deus? Essa é a nossa, tem que ser a nossa preocupação e a nossa reflexão diária. E o serviço pode se manifestar de várias formas, ajudando em ministérios na igreja, cuidando dos necessitados, ensinando, orando, apoiando uns aos outros. Em Efésios 4:12, Paulo menciona que os dons dados aos líderes da igreja são para preparar os santos para o trabalho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Vamos lá nesse texto, Efésios 4:12. Efésios 4:12 diz o quê? Vamos ler do 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está aqui falando, obviamente, da liderança, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os líderes são levantados no meio da igreja para proporcionar saúde espiritual à igreja. Porque quando a igreja é saudável espiritualmente, é fortalecida espiritualmente, essa igreja tem plenas condições de proclamar o nome de Cristo a plenos pulmões e de ser uma unidade, um organismo vivo no meio daquele local em que ela está inserida e transformar a realidade daquele local. Essa deve ser a nossa função dentro dessa comunidade maior na qual a gente está inserido. Por exemplo, a gente está aqui no bairro da Primavera. Então, a gente tem que ter saúde suficiente para poder impactar esse bairro, para poder impactar nossa cidade, para poder realmente ser referência do Evangelho e da proclamação do nome de Cristo. 2.3, o papel dos dons espirituais no serviço. Estamos já terminando, meus irmãos. Isso? Como a gente já falou, diversidade de dons, cada crente recebe dons espirituais para contribuir com a missão e a edificação da igreja. Em 1 Coríntios 12, 4, 7, Paulo nos lembra que há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Esses dons são dados para o bem comum e para o serviço dentro da igreja. Identificar e usar nossos dons de forma eficaz é essencial para o funcionamento saudável e para o cumprimento da missão da igreja. Aqui fala mais daqueles dons que são manifestações espirituais, né? Que é o dom de línguas, profecias, ensino, enfim. E a gente pode incluir aí, parafraseando, o dom de louvar, né? O dom do assistencialismo,
e vários outros dons que Deus distribui para o seu povo. E, apesar da diversidade dos dons, como a gente já falou aqui, um só é o Espírito, um só é o propósito, um só é o motivo do nosso coração. E aí, meus amados irmãos, é por isso que não há espaço para vanglória nenhuma. O meu dom não é melhor de maneira alguma do que o dom do meu irmão, e vice-versa. Todos esses dons são dados por Deus com a finalidade do engrandecimento do reino. E é por isso que não existe hierarquia entre esses dons. Cada dom tem o seu propósito, o seu papel no seu tempo. E você precisa questionar-se em relação ao seu dom. Qual é o meu dom no corpo de Cristo? Para que Deus me chamou? Essa é a reflexão que a gente tem que ter em nosso coração. O que foi que o que é que eu devo fazer para que o nome de Cristo seja engrandecido como ministério meu? O que é que eu posso fazer no meio da minha comunidade para abençoar a minha comunidade? Nós devemos ter essa reflexão e buscar em Deus a resposta para essa reflexão. Nenhum crente foi chamado para ficar sentado e ser frequentador de culto. Como eu já disse, nós somos parte de um organismo vivo. E a sua função, ela tem uma importância maravilhosa no meio do corpo, para o próprio corpo. Sem a sua atribuição, o corpo vai adoecer. O corpo vai sentir, né, essa ausência. Então você tem que ter essa proatividade, tem que ter essa iniciativa de buscar ser bênção no meio do povo de Deus. Porque você não é abençoado, então você também precisa abençoar. Essa troca, né, que a gente já falou antes, que vai proporcionar o crescimento e o desenvolvimento. Se apenas um dá, não há crescimento nisso, porque o outro está só recebendo, né, está só drenando a energia do outro. Mas quando há uma troca, né, quando um abençoa e o outro é abençoado, então aí há um desenvolvimento, aí há um progresso do povo de Deus. 2.4 é os benefícios da comunhão e do serviço. Participar ativamente da comunhão e do serviço dentro da igreja traz muitos benefícios. Proporciona um senso de pertencimento e identidade. Você já pensou, você está aqui, muitas vezes vem para um culto, e aí louva, senta, ouve a palavra e vai embora. E os dias vão se passando e as coisas vão acontecendo e você fica sempre nessa mesma. Se você se mantiver dessa forma, você não vai ter esse sentimento de pertencimento da comunidade, né? Você não vai se sentir parte. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar para a comunidade, aí as coisas mudam, né? Você tem essa sensação de dizer, realmente eu faço parte disso aqui, eu faço parte dessa história, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, que a gente podia usar até o exemplo aqui da nossa comunidade, mas vou trazer um exemplo do esporte que eu pratico, que é o jiu-jitsu. Lá na academia, uma academia muito humilde, né? Assim, a estrutura humilde, e as mensalidades elas servem apenas praticamente para cobrir as despesas do próprio local. Então, a gente lá precisou trocar o tatame. E aí foi pedido uma contribuição, né, daqueles que podiam, para comprar uma peça de tatame para poder colocar ali na academia. E eu fui doei uma peça de tatame, né, para a academia. E realmente, meus irmãos, essa doação fez com que realmente eu me sentisse parte. Quando eu pisava naquele tatame, eu tinha essa sensação de dizer, rapaz, graças a Deus eu pude contribuir para que hoje a gente estivesse num local melhor, num ambiente melhor, né? E essa também é a nossa perspectiva como comunidade. Cada benfeitoria, cada boa ação que você fizer para dentro da sua comunidade vai lhe dar essa sensação de gratidão, essa sensação de bem-estar, de você olhar para isso aqui e dizer, meu Deus, graças te dou pelo privilégio que o Senhor me deu de poder contribuir nessa plantinha que está ali, foi eu que plantei, né? Então, esse sentimento é um sentimento muito gracioso, muito bom, que a gente sente
quando a gente trabalha em prol do próximo, como a gente trabalha em prol da nossa comunidade. E isso é agradável ao Senhor, né? Como eu já disse, nós não fomos chamados para inércia, nós fomos chamados para o movimento. O movimento é a essência desse mundo, né? Tudo está em movimento o tempo todo. E você percebe que quando a gente para, até no aspecto físico, se você parar, pronto, aí você começa logo a entrevar, perde a flexibilidade, você não tem mais agilidade, perde força, e isso no aspecto, né, físico. Espiritual do mesmo jeito. Nós fomos chamados para o movimento, para estar agindo, para estar fazendo, né, como se diz, o descanso a gente vai obter na glória. Quando Deus nos chamar, a gente vai descansar. Tem um pastor que eu gosto muito, chamado John Piper, que ele fala sobre isso. Ele já tem mais de 70 anos. É um homem que já contribuiu muito para o Evangelho. Podia dizer assim: rapaz, realmente eu já dei minha contribuição, já fiz aqui o meu papel, já fiz a minha parte, né? E ele, às vezes, ele disse um negócio que eu achei muito interessante. Ele disse: olha, às vezes eu passo pela sala da minha casa e vejo aquela poltrona confortável me chamando, mas aí eu olho assim e digo: não é o momento ainda, né? Eu preciso contribuir mais para o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, tem um ponto 3, que são as questões para reflexão, mas eu não vou entrar nisso, porque a gente ia demorar muito aqui, e baseado naquilo que a gente já falou, daquilo que a gente já conversou aqui, a gente precisa refletir, né? Se você sair daqui com essa reflexão, para mim já valeu. A reflexão de o que é que eu posso, como é que eu posso ser útil no reino de Deus. Se você sair daqui com essa reflexão, buscando essa resposta, para mim, o objetivo da lição já foi cumprido. Que o Senhor nos abençoe.